Ravel Pinheiro está por aqui para falar da derrota do Bahia lá no Morumbi para o São Paulo e segue o tabu do Rogério Ceni contra o clube onde foi ídolo, né? 10 jogos contra o São Paulo, 8 derrotas, 2 empates, né? O Rogério Ceni geralmente não se dá bem quando enfrenta o seu ex-clube. Ravel, o que faltou hoje? Hoje me parece que foi, assim, claro que o Bahia não jogou o que poderia jogar, mas me parece que o São Paulo foi muito bem também, né? Acho que é um jogo que também tem muito mérito do adversário. O São Paulo que vinha ali foi goleado pelo Vasco, aí conseguiu uma vitória contra o Criciúma no meio de semana. Parece que hoje o São Paulo se reencontrou, né? Jogando em casa ali para confirmar a retomada da boa fase. E o Bahia hoje não foi páreo, né? 3-1, né? Um jogo onde me parece que o Bahia não ficou nem perto de um bom resultado. Fábio, é por aí. É mais ou menos isso que você acabou de resumir aí na sua fala inicial sobre a partida do Bahia hoje. Eu dividi aqui o meu comentário para a gente falar, na verdade, de duas formas. A primeira, eu vou falar mais num contexto amplo aqui, falar menos do jogo propriamente dito e falar do contexto e como eu acho que a torcida do Bahia deve reagir a esse jogo. Longe de mim de querer aqui apitar como cada torcedor tem que torcer, mas eu me colocando aqui na posição de analista e também de torcedor, vou colocar duas coisas aqui. Primeiro, é evidente que em algum momento o Bahia sofreria uma derrota nesse campeonato. Um time vai conseguir ter um aproveitamento de pontuação dentro e fora de casa que o coloque sempre vencendo. Então é necessário que o torcedor compreenda que alguns desafios não serão transpostos. É necessário que o torcedor entenda que alguns jogos o Bahia não vai conseguir jogar tão bem como o torcedor está acostumado a ver. O Bahia vendeu, Fábio, ao longo desse campeonato, a maioria dos seus resultados infelizes, seus infortúnios nessa jornada, muito caro. A gente teve na quinta-feira da semana passada um Bahia que mereceu melhor sorte contra o Flamengo. A gente teve lá atrás, na terceira rodada, um Bahia que, embora tenha jogado boa parte do jogo mal contra o Vitória, em determinado momento mereceu vencer a partida. E, inclusive, encontrou chances para vencer essa partida. A gente teve um Bahia que, na primeira rodada desse campeonato, lá no dia 13 de abril, mais de 2 meses atrás, saiu na frente contra o Internacional, antes ainda da tragédia do Rio Grande do Sul. O Inter, que jogava no Beira-Rio, abriu o placar com o Biel, depois, em 2 lances fortuitos, sofreu a virada. Esses foram os resultados que até hoje, até antes desse jogo contra o São Paulo, foram os resultados considerados assim ruins, né? Os insucessos do Bahia na competição. Hoje foi o pior de todos eles, né, Ravel? Me parece que hoje foi o pior de todos, né? Hoje foi o pior. Isso. Mas em todos o Bahia vendeu caro. Hoje o Bahia não conseguiu vender caro porque o Bahia não conseguirá vender caro sempre. Eu acho que é esse o mote principal da minha análise inicial. É tentar fazer com que o torcedor entenda que a gente pode estar aqui sentido com o resultado, sentido com a diferença de gols, né? A primeira partida no campeonato que o Bahia perde por mais de um gol de diferença. A gente pode estar sentido que a atuação tenha sido abaixo e, de fato, a minha análise aqui vai dizer, né, com as palavras, que a minha avaliação é que o Bahia fez hoje sua partida mais abaixo no campeonato, em termos de nível mesmo, de rendimento dos atletas, do conjunto, da proposta de jogo. Mas isso faz parte de um campeonato que o Bahia está jogando. Todos os times, à exceção talvez dos grandes elencos aí, que tenham capacidade de superar grandes adversidades, vão ter um dia onde o adversário vai jogar mais bola, onde o jogador que sempre acerta vai errar mais do que acertar, onde a bola não entre, onde a linha de defesa que se posiciona bem não vai se posicionar tão bem. Então, é preciso que o torcedor tenha maturidade para assimilar a derrota, mesmo que seja a derrota dolorida. Então, Ravel, se a gente pegar os times que estão ali próximos ao Bahia, o Palmeiras sofreu uma goleada recente para o Fortaleza, né? O Botafogo perdeu para o Criciúma, né? Um time que está ali mais na parte de baixo.
O Flamengo perdeu para o Juventude. Então me parece que é um resultado que está no bolo, assim, vai acontecer, faz parte, e é saber lidar e não achar que esse resultado também, perdeu para o São Paulo agora, mostra que o Bahia não tem força para seguir. É tratar com naturalidade, como os outros times que perderam já se recuperaram em rodadas seguintes. Tá totalmente dentro do contexto do campeonato, Fábio. Totalmente dentro do contexto do campeonato. É como você falou aí. Fortaleza veio, ganhou do Palmeiras. Flamengo enfrenta dificuldade, perde para o Juventude. Beleza que o Flamengo tem ali um tabu de 25 anos sem ganhar no Jacone, mas é um time de segunda metade da tabela, mesmo que esteja até tendo bons desempenhos. Então a gente vai pegar aí adversários do Bahia que estão ali no topo, disputando a mesma faixa de tabela, que vão enfrentar esses tipos de dificuldade, vão ter adversários que eles não vão conseguir superar, mesmo que em tese, na camisa, os adversários sejam inferiores ou tecnicamente não sejam tão bons quanto. E o Bahia, na verdade, vem, à exceção do Criciúma, que talvez seja um adversário, talvez não, certamente um adversário tecnicamente inferior, mas jogar na Libertadores é muito difícil. O Bahia vem de um recorte de tabela onde fora de casa só tem enfrentado. Hoje jogou com o São Paulo, semana passada foi contra o Flamengo, antes do Criciúma teve o Atlético Mineiro, e em todos esses jogos o Bahia teve um desempenho minimamente estável. Hoje foi um dia difícil, mas o campeonato do Bahia não muda a partir desse resultado. É isso que eu gostaria de deixar claro assim, para o torcedor com essa análise. Por mais que ele sinta a dor, e é natural sentir a dor nesse momento do resultado, mas o campeonato do Bahia continua sendo o que ele está. Fábio, tá me escutando aí? Tá mutado seu microfone. Tá mudo, Ravel. Opa, tá me escutando aí agora? Agora foi. Fui eu, na verdade, aqui, tá? Acho que foi você. Tava dizendo que o Bahia continua disputando o campeonato que ele faz parte ali, na tabela e no desempenho. Bom, vamos sobre o jogo. O jogo São Paulo fez 2-0 até muito rápido, né? Foi soberano ali no primeiro tempo. Como eu disse, me parece que teve muito mérito do adversário, né? Acho que o Bahia, obviamente, não teve nos seus melhores dias, mas teve um São Paulo muito acima do que vinha jogando. Isso também dificultou bastante, né, Ravel? Passada essa análise mais otimista, digamos assim, né? A respeito desse recorte de tabela do momento e até mesmo do jogo, falando mais abertamente agora sobre essa derrota contundente que o Bahia sofreu hoje, e de fato foi assim. O resultado não poderia ser outro, mas eu acho que teve até, embora o Bahia tenha contado hoje com falhas individuais grotescas, assim, na minha avaliação, acho que teve mais mérito do adversário. Hoje o Bahia pegou um São Paulo inspirado, e aí com a força do Morumbi, 49 mil pessoas, o Bahia não estando uma jornada tão boa, especialmente a sua linha de defesa, ficou difícil segurar. Eu acho que a junção de todos esses fatores, e o próprio Rogério Ceni falou isso na coletiva, fizeram com que o Bahia hoje tivesse um jogo muito mais difícil do que poderia ser. Porque pegou um time de São Paulo inspirado, jogando bem, algumas peças individuais jogando muito bem. O nosso time individualmente, o Bahia, não jogou tão bem, especialmente os jogadores da defesa. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso no campinho. A proposta de jogo não funciona tão bem e eu acho que o Bahia sentiu muito isso, especialmente porque no começo do jogo o Bahia até consegue medir forças. A primeira chance do jogo é com o próprio Bahia, com 1 minuto de partida. O goleiro Jandrei sai ali numa bola equivocadamente. Ele, inclusive, já tinha demonstrado no jogo anterior que ele tem esse problema de reposição, de colocar a bola em jogo. Ele faz um desafogo ali onde a bola para no pé de Everton Ribeiro. Ele finaliza por cima. Aí o São Paulo depois tem uma chance aos 9 minutos. O Bahia volta a ter chances aos 15 minutos com Everton Ribeiro e um pouco depois com Tassiano. Essas 3 chances que o Bahia teve não foram mais claras, porque as 3 finalizações foram ruins, foram para fora, pegaram mal na bola. Então, à medida em que o jogo ia se desenrolando, o Bahia ia fazendo frente ao São Paulo, até que em determinado momento, numa jogada fortuita ali, pela direita, começa a ser construída, na verdade, pelo meio, abre-se pela direita, o Juba não acompanha a subida do jogador pela direita, e aí no cruzamento de Luciano, o Caleri faz o primeiro gol, um bonito gol, uma boa finalização. Marcos Felipe nada pôde fazer,
E aí, diferente de outros momentos do campeonato, onde o Bahia tem a oportunidade de reagir bem ao gol sofrido, né? Em muitas ocasiões o Bahia sai atrás do placar, mas mostra uma resiliência, uma capacidade de correr atrás do resultado, de empatar, de virar o jogo. Hoje o Bahia, na verdade, não teve nem tempo de assimilar o primeiro gol sofrido, porque 2 minutos e meio depois, num lance onde Gabriel Xavier não acompanha a subida da linha de defesa, ele tenta inicialmente acompanhar o Ferreirinha, atacante do São Paulo, para fazer o combate, depois ele percebe que ele tem que voltar para fechar a linha, como costuma fazer. O Bahia, inclusive, faz muito bem essa linha de impedimento, normalmente. Gabriel Xavier dá essa vacilada, Ferreirinha sai em condições de fazer o gol legal, gol validado, e aí um jogo que o Bahia vinha de maneira até equilibrada, apesar da força do São Paulo, apesar da atuação boa do São Paulo, se desmorona a partir desse gol. O Bahia sente muito os 2 gols em sequência. O primeiro tempo do Bahia termina ruim, justamente porque depois dos gols o Bahia não fez absolutamente nada, não conseguiu criar nada, não conseguiu segurar o São Paulo. O São Paulo, de certa forma, passa até a administrar o placar no primeiro tempo, depois de ter feito os 2 gols. E aí desce para um intervalo, com aquela sensação já meio de ressaca, sensação meio chata de ter sentido demais o gol, de ter percebido o time abalado. Mas eu percebo que o Bahia volta bem no segundo tempo a partir de uma conversa que provavelmente o Rogério deve ter tido com os atletas ali. Então, o Bahia volta melhor para o segundo tempo, volta bem mesmo, a ponto de, assim, com 3 minutos do segundo tempo, Caio Alexandre vai rompendo as linhas, carregando a bola, trabalha uma jogada, e aí a bola acaba sobrando, né? Na verdade, depois de um toque, a bola sobra ali para Everaldo finalizar. Ele finaliza apertado, né? Pela marcação da linha de defesa do São Paulo. O goleiro Jandrei faz uma defesa que dá rebote quase que do meio para a lateral da área, e Gilberto, lateral direito, está ali posicionado dentro da área. Como boa parte do jogo, ele até se posicionou assim de maneira mais ofensiva, o Bahia saindo com a linha de 3, com o Juba na lateral esquerda, Canu fazendo mais a parte central e Gabriel abrindo pela direita, para que Gilberto tivesse a liberdade que, inclusive, ocasiona ele estar ali para pegar o rebote e fazer um gol, Fábio, que gera no torcedor uma esperança. Porque como o Bahia vinha melhorando na partida, o segundo tempo começa ali bem, faz esse gol, aí o Bahia tem o que eu entendo que tenha sido assim o seu melhor momento durante o jogo. O Bahia jogou os primeiros 15, 16 minutos da partida bem. Logo após esse gol, acho que com 9 minutos, o Bahia tem uma outra chance de repente empatar, não foi uma chance tão clara, mas estava ali construindo jogadas, até que em mais um vacilo da defesa, por isso que eu disse que, se tratando propriamente do jogo, Fábio, hoje acho que pesou muito as falhas individuais, né, a falta de atenção, de concentração, e aí esse mais uma falha, na verdade, uma jogada individual de Ferreirinha pelo lado direito da defesa do Bahia, faz com que a bola sobre por ali, e aí Luciano, que já vinha numa boa jornada, já tinha dado passe, consegue fazer o terceiro gol, e ali ele praticamente enterra qualquer chance que o Bahia teria de tentar reagir na partida, porque fica muito difícil. Mais uma vez, assim, depois do gol, o Bahia sente, diminui um pouco a postura, Rogério Ceni tenta promover mudanças no time para tentar ganhar ofensividade, tentar abafar, até consegue o Bahia, na verdade, mais na parte final do jogo, algumas oportunidades, especialmente em bola aérea, com Estupiñán, com Gabriel Xavier, em cruzamentos. O goleiro Jandrei fez uma boa intervenção na cabeçada de Estupiñán, aos 42, Gabriel finaliza para fora de cabeça. Mas, assim, em nenhum momento o Bahia conseguiu chegar perto nem de empatar o jogo. Assim. Ficou muito difícil, exceto nesse início do segundo tempo, onde talvez o Bahia pudesse ter empatado. Mas depois que toma o terceiro gol, fica muito difícil. E hoje, numa noite mais inspirada do São Paulo e pouco inspirada do Bahia, o resultado acaba sendo justo. Após o jogo, né, o Ceni falou que falta o Bahia acreditar mais, sobretudo nos jogos fora de casa. Assim, eu acho que contra o Flamengo não me pareceu que o Bahia não acreditou, né? Eu acho que foi um jogo ali bem parelho. Eu acho que hoje sim o Bahia teve abaixo, né? Teve as falhas também. Mas tu acha que falta o Bahia fora de casa ele conseguir ter a confiança que tem, sobretudo em casa? Eu acho que falta um pouco mais de confiança para o Bahia nos jogos fora. Medo Fábio, de ser feliz. Eu assisti a coletiva de Rogério Ceni após o jogo e assim eu te confesso que eu particularmente gostei muito do que eu escutei, assim, no âmbito geral. Não concordo com absolutamente tudo, mas
boa parte do que ele disse ali eu concordo. Assim. Primeiro, que ele falou algo sobre o nível de dedicação e profissionalismo dos atletas, o quanto ele confia, o quanto ele está feliz com o rendimento desses atletas, e eu acho que isso é algo que nenhum torcedor pode discordar. O Bahia, mesmo hoje, estando aquém, ninguém pôde perceber ali falta de vontade, de dedicação, de acreditar. O Bahia tentou, só não teve uma jornada melhor, porque do outro lado tinha um adversário que estava preparado para ganhar a partida de hoje. Então, gostei muito do que ele falou sobre essa questão dos jogadores estarem se dedicando, estarem comprometidos. Agora, de fato, sobre essa parte de acreditar um pouco mais, em alguns momentos talvez precise isso mesmo. Talvez precise uma mudança de mentalidade, precisa ter mais ousadia. Só que eu não sei até que ponto, Fábio, isso não seja um reflexo do trabalho dele. Fábio, Rogério às vezes quer tanto que o Bahia entre de maneira jogando com passe curto, jogo apoiado, transição de média velocidade, com passes precisos, finalizações mais limpas, que eu acho que por característica, isso impede que a gente veja no Bahia a ousadia que ele esteja sentindo falta no Bahia, especialmente fora de casa. Por exemplo, hoje o Bahia jogou contra um time que tem um goleiro com desempenho questionável. Isso. Faltou testar mais o Jandrei hoje, né? Faltou testar mais. Isso. Faltou testar mais. Faltou o Bahia tentar contar com a sorte, finalizar mais de fora da área. Aliás, essa é uma característica que o elenco pouco tem, né? Tassiano finalizou no último jogo, contou com a sorte, desviou a bola no zagueiro, fez o gol. Jean Lucas às vezes finaliza de fora da área, mas é difícil ver o Bahia fazer uma finalização qualificada com direção no alvo, e aí eu acho que parte dessa ousadia que o próprio Rogério está querendo, né, de repente sugeriu nessa coletiva, ela é escusa, ela é vazia justamente porque ele prefere um modelo de jogo que faz com que o Bahia tente chegar sempre mais perto do gol para ter a finalização mais próxima da meta e por isso de repente ter mais chance de conversão, mas eu discordo, eu acho que ele pode unir os dois elementos e de alguma maneira misturar essas ações, essas estratégias de acordo com o contexto, com a circunstância. Então faltou, eu acho que o Bahia arriscar mais, falta de vez em quando, especialmente fora de casa. A gente está falando aqui de Bahia de desempenho, e talvez esse desempenho ele não seja exatamente aquilo que está sendo evidenciado na pontuação. O Bahia entrou hoje no campeonato, nessa 13ª rodada, como o 10º melhor visitante do campeonato, 33,3% de aproveitamento. Um time que entrou na 13ª rodada, dividindo a liderança com o Flamengo, com o mesmo número de pontos, ok, a gente tem aí 100% de aproveitamento em casa, mas eu avalio que a 10ª posição como mandante seja um problema. Eu acho que precisa fazer com que essa pontuação ela acompanhe mais, um pouco mais o desempenho. Mesmo considerando que o recorte de tabela tenha sido difícil, mas continuará difícil. O Bahia pega o Juventude na quinta-feira, depois sai, pega o Palmeiras, depois pega o Atlético Paranaense. São jogos difíceis que, se o Bahia quer brigar onde deseja brigar, onde tem dado sinais que pode brigar, a pontuação fora de casa precisa acompanhar minimamente o ritmo dentro dos domínios do Bahia. O Bahia tem 7 jogos fora de casa, 1 vitória, né? 3 empates e 3 derrotas, 10 gols marcados, 13 sofridos, né? Dos 16 gols que o Bahia sofreu na Série A, 13 foram fora de casa. Né? Então mostra realmente que se o Bahia quiser brigar por título, vai ter que certamente melhorar o seu desempenho fora de casa nessa Série A. Talvez isso passe, Fábio, por uma mudança de postura fora de casa. Talvez Rogério... Falta mais jogar no erro do adversário fora de casa e abdicar um pouco do estilo em jogos fora de casa, ser mais objetivo, até porque fora de casa o Bahia não vai conseguir ter o volume, a posse de bola, trabalhar com tanta tranquilidade como trabalha nos jogos em casa, né? Então, talvez não falte mais vertical fora de casa. Mais reativo e sair em velocidade, sair nas oportunidades, no erro do adversário. Eu sei que é difícil a gente confabular possibilidades como essa quando vê o Bahia praticar um futebol tão vistoso dentro e fora de casa, mas o desempenho precisa ser acompanhado pelos resultados. E a gente está aqui levantando a possibilidade de ver o Bahia ganhar mais pontos. Então, de repente, num jogo contra o Palmeiras ou contra o Atlético Paranaense, que o Bahia vai enfrentar agora gramados sintéticos, onde a bola corre mais rápido, de repente a gente poderia ver o Bahia com outra alternativa, com outra proposta de jogo,
até para a gente tirar essa dúvida, se o desempenho do time pode melhorar em termos de pontuação, né, e não de performance propriamente dita, com uma proposta de jogo que espere mais o adversário errar, que saia na boa, que não seja tão propositivo. Hoje o Bahia, mais uma vez, teve mais posse de bola. Inclusive o São Paulo é o time do campeonato que tem o maior percentual de posse de bola jogando contra seus adversários, e o Bahia hoje teve mais posse de bola que o São Paulo, trocou mais passes do que o São Paulo, finalizou mais que o São Paulo, mas não saiu com resultado. Ou seja, jogar bem é muito bom, é um indicativo de que a gente está no caminho certo, de que o Bahia está no caminho certo, mas o Bahia também precisa de pontos, e eu acho que novas estratégias podem ser tentadas e adotadas de acordo com as circunstâncias. Não deve se morrer abraçado com um modelo de jogo puro e simples. O Bahia que, com o revés de hoje, né, ficou na terceira colocação, foi ultrapassado pelo Botafogo, né, que conseguiu um ponto contra o Vasco ontem, né, e está na frente por ter um melhor saldo de gols. O Bahia que pode perder a terceira colocação para o Palmeiras, né, que enfrenta o Corinthians amanhã no fechamento da rodada, mas fato é que o Bahia seguirá no G4 após essa 13ª rodada, já que o Atlético e o São Paulo, né, que estão logo atrás, já jogaram, né, um tem 22, outro tem 21, mas o Esquadrão de Aço segue ali, sonhando até com o título, né? O Flamengo venceu hoje, mas a distância é de apenas 3 pontos, então, apesar da derrota de hoje, o Bahia segue bem no Campeonato Brasileiro, como o Ravel já disse, tem jogo em casa contra o Juventude, que é jogo para vencer e se manter ali entre os primeiros colocados. Mas algo do jogo, Ravel, chance, podemos... Fábio. Sim. Não, só quero concluir dizendo que terá mais uma chance de assumir a liderança do campeonato na próxima rodada. Por isso que eu fiz questão de começar essa minha análise dizendo para o torcedor não achar que é terra arrasada, que é problema, porque mesmo que o resultado hoje não tenha sido aquilo que o torcedor espera, o Flamengo vai a Belo Horizonte na próxima rodada enfrentar o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro. O Palmeiras, caso vença o Derby Paulista amanhã contra o Corinthians, passa o Bahia, mas joga em seguida contra o Grêmio na quinta-feira também, no Centenário. Eu sei que não é a casa do Grêmio, mas o Grêmio hoje venceu o Fluminense, né? Tá buscando uma reação no campeonato, pode ser um jogo difícil. E o Botafogo também joga fora de casa contra o Cuiabá. Ou seja, mesmo com o resultado de hoje não sendo o resultado que o torcedor do Bahia espera, o Bahia tem mais uma oportunidade na quinta-feira assumir a liderança do campeonato. Ele depende de uma combinação de resultados, de mudança de saldo de gols, mas as oportunidades e as portas ainda estão abertas e o Bahia continua brigando ali no topo da tabela. Muito bem, vamos para as análises individuais, Ravel. Vamos analisar os jogadores do Bahia que entraram em campo hoje. Alan Roberto, Campinho está pronto? Está pronto, sim. Vamos começar com o Marcos Felipe, que apesar dos 3 gols, sim, acho que foram lances difíceis, né? Não sei se ele teve culpa em... O Marcos Felipe que já salvou bastante, né? O Bahia. Enfim, tu viu algum... Daria para ter feito algo melhor em algum dos 3 gols de São Paulo? Zero responsabilidade. Não teve nada que ele pudesse fazer para evitar os gols. Não fez defesas difíceis. A realidade é que o São Paulo praticamente só chegou no gol para fazer o gol em finalizações para fora. Teve uma de Caleri também na trave. Mas ele não interferiu no resultado do jogo. Então, para Marcos Felipe, é um razoável hoje. Bom, Gabriel Xavier hoje não foi bem, né? Um jogador bem regular, mas hoje abaixo, né? Teve falhas. Hoje vai um laranjinha aí para Gabriel Xavier, jogou mal. É o responsável direto, inclusive, para o segundo gol que o Bahia toma ali na sequência, por não ter conseguido entender, fazer a leitura. O Bahia sobe claramente a linha ali para poder tentar colocar o atacante do São Paulo, Ferreirinha, em impedimento. Então ele faz o movimento inicial de acompanhar, depois ele quer voltar para a linha, já é tarde demais, deixa o jogador em condição. Aquele segundo gol ali acabou sendo um golpe muito duro para as pretensões do Bahia na partida. Acho que ele foi responsável direto, então hoje, infelizmente, Gabriel Xavier jogou mal. Canu, eu queria escutar nossa audiência aí, se possível, Alan, colocar uma enquetezinha no nosso chat, porque eu estava muito inclinado a dar um razoável para ele, apesar de ter tido ali umas falhas individuais em alguns momentos também. Ele participa também, infelizmente, de maneira negativa em alguns momentos da partida. Então eu depois eu fui rever aqui os lances, fiquei ali na dúvida se eu dava um razoável para ele ou se eu dava um jogou mal. Eu acho que, se possível, a gente podia colocar uma enquete aí de 3 minutinhos, porque depois também tem mais um que eu vou querer
a opinião da torcida, porque eu estou inclinado a dar um razoável para ele, mas se a turma me vier aí com jogou mal, eu acho que assino também. A galera pode comentar no chat também aí. Comenta no chat, pode ser também. Vamos ver o que a maioria vai dizer aí. Tem uma enquete aqui, Canu razoável ou jogou mal. Vamos ver a parcial aqui. Pode votar, viu, galera? Daqui a pouco a gente vai precisar lá na linha de frente, viu? Até agora, todos para jogou mal, viu? Todos para jogou mal, né? 100% jogou mal. Poucos votos até o momento, 4 votos, mas todos os 4 votos pro jogou mal pro Canu. O Canu teve o lance do... Foi ele que tentou bloquear, né? Ele não conseguiu no chute lá do terceiro gol, né? Isso. Ele tenta bloquear depois, na verdade, Ferreirinha passa pro Gilberto, passa pro Gabriel Xavier, ele tenta bloquear o chute, mas não consegue. Não consegue. Ele é sempre aquele jogador que inicia as jogadas do Bahia. Eu acho que esse é um dos grandes trunfos que o Bahia tem nesse campeonato, que é começar jogando ali da linha defensiva, construindo a jogada, e ele é quem melhor faz isso. Mas defensivamente hoje eu acho que ele de fato não foi bem. Minha dúvida sobre esse razoável, de repente, era só sobre os momentos de construção, de posse de bola, de equilíbrio, onde ele contribuiu e foi responsável. Mas eu acho que se vier um jogo mal aí também tá justo, principalmente porque uma linha de defesa que toma 3 gols não pode passar impune, né? Então vamos de jogou mal pro... Até agora todo mundo votou no jogou mal, tá? Então vamos de jogou mal. Vamos de jogou mal. Bom, 75% jogou mal, 25% razoável. Bom, Gilberto fez o gol, né? Foi... Até acho que o Gilberto tá ok, né? Nessa missão dele de substituir o Arias. Mas defensivamente... Defensivamente foi uma avenida, né? Não é a principal característica de Gilberto. Essa nunca foi, mas nos 2 últimos jogos anteriores a esse, ele tinha até jogado bem, assim, cheguei a colocar um muito bem para ele, porque de fato ele tinha jogado bem. Hoje ele só fica com esse razoável que eu vou dar aqui para ele, mais até pelo gol, em alguns momentos de construção ofensiva, mas defensivamente eu quero ressaltar aqui que ele teve um desempenho muito abaixo, assim, lastimável, como toda a linha de defesa do Bahia, a realidade é essa. Mas eu vou fazer esse razoável aí para ele, quase como que um prêmio por esse gol que recolocou momentaneamente o Bahia no jogo. Então eu acho que ele leva esse razoável também por isso. Bom, agora Luciano Juba, que também falhou, né, no primeiro gol. Esse aí, disparadamente e infelizmente, vai com o nosso muito mal. Foi o pior jogador do Bahia em campo, sem a menor dúvida. Infelizmente, hoje Juba teve uma atuação assim muito ruim. Assim. Não tenho palavras suficientes para poder descrever o que foi a atuação do lateral, que eu acho que ele talvez esteja sofrendo agora com o excesso de jogos. Ele e Jean Lucas, para mim, são jogadores que demonstram mais cansaço. O Rogério Ceni, inclusive, fala isso na coletiva. Demonstrou insegurança. Jogadores que passaram ali por aquele lado foram, assim, amplamente dominaram ele. Então, eu acho que ele tem responsabilidade direta no primeiro gol. O gol anulado, que ainda bem que Caleri estava impedido ali, que seria o 4º gol do São Paulo, ele me comete uma falha bizarra, de perda de tempo da bola. Hoje ele esteve, assim, muito abaixo, uma atuação clamorosamente ruim, uma pena, porque Juba é o jogador que tem menos margem para jogar mal no elenco do Bahia. Por incrível que pareça, a gente tem um elenco aí com bons jogadores, mas Juba não tem até 10 de julho, que é quando se abre a janela, não tem uma peça de reposição. Então, para os próximos jogos aí contra a Juventude e Palmeiras, pelo menos, que são jogos que vão acontecer antes da abertura da janela, Juba tem pouca margem para fazer atuações como a que ele teve hoje, assim, muito abaixo da expectativa. Dia 10 de julho, o Iago Borducci fica disponível. Tu acha que ele já entra como titular, assim? O Ceni ainda vai dar mais uma sequência para o Juba e colocar o Iago aos poucos? Não, com certeza, Juba vai manter a titularidade por algumas partidas. O que eu acho que não deve demorar é de Iago ser lançado no time no decorrer das partidas, porque ele já vem treinando há pelo menos 15 dias, acho que até um pouco mais do que isso. Então é um jogador que talvez já tenha passado ali por treinos coletivos, por situações, emulações, né, situações de jogo. Então eu acho que ele é um jogador que já está talvez ambientado, mesmo que tenha vindo da Europa. Aí o fato de ele já ter meio que uma intertemporada dentro desse momento, em razão da não abertura da janela ainda, vai fazer com que ele já esteja mais próximo de estar preparado, de contribuir para o Bahia numa posição que o Bahia de fato tem essa carência, uma vez que Juba alterna bons e maus momentos.
Bom, vamos para o meio de campo, o Caio Alexandre, que foi ele um dos driblados, né, pelo Ferreirinha ali no... Foi ele? Eu acho que Foi ele no terceiro tava ali, gol, né? ele Tava no ele bolo, é né, dribla, dos driblados. tava no bolo. Ele foi driblado no terceiro gol, mas isso não apaga a boa partida que Caio Alexandre fez hoje, não. Para ele, na verdade, Caio Alexandre foi o melhor jogador do Bahia em campo, assim, na minha avaliação. Não sei se hoje, por esse desempenho, caberia um pódio, mas se cabe, para ele já vai o spoiler da medalhinha de ouro. Foi o jogador que mais quis jogar, né, ofensiva e defensivamente, contribuiu muito na construção. Jogador que articulou jogadas, foi responsável por parte da criação ali do gol do Bahia. Então foi o jogador que melhor desempenhou, mesmo que hoje o nível tenha sido de fato um tanto abaixo, a gente não vai ter aí desempenhos bons, né, como ele aí, nem muito bons, mas ele foi o jogador que mais quis o jogo, mais se apresentou, mais teve vontade, foi substituído ali no final por cansaço já, por ter 2 cartões amarelos também, para preservá-lo, não ter de repente um caso de tomar um cartão e não jogar na Fonte Nova, que é onde o Bahia depende mais de suas características, né, de construção, de ruptura de linhas com passe. Então, ele atuou bem e acho que ele, inclusive, é uma peça fundamental. Ele e Jean Lucas, para que o Bahia consiga manter esse modelo de jogo. Tanto que Jean, e mais uma vez eu vou dar um razoável aqui para ele, quando ele não vem bem, normalmente o Bahia sente, porque ele é esse jogador que tem, junto com Caio Alexandre, essa característica de ser tão importante na defesa quanto no ataque. Falo isso porque os jogadores, os homens de frente ali vão estar sempre com mais responsabilidades ofensivas, os zagueiros, obviamente, com mais responsabilidades defensivas, e Caio Alexandre e Jean Lucas, talvez juntamente aí com os laterais, são os que têm mais esse papel híbrido. Jogadores que vão contribuir na marcação, no fechamento da frente da área, mas que também vão ser responsáveis por encontrar esse passe, por colocar os jogadores criativos numa condição de finalizar ou de preparar melhor jogadas. Eu acho que Jean Lucas está sentindo muito essa sequência, são 21 jogos, começando de titular e terminando o jogo praticamente em todos eles. Acho que poucas vezes ele foi substituído aí, 3 vezes no máximo, nessa jornada, nessa sequência. Hoje ele foi substituído, mas eu sinto que ele fisicamente está um pouco abaixo e por isso não tem conseguido render tão bem, para ele vai um razoável. Bom, Everton Ribeiro, mais uma vez lúcido, né? Mas também só tinha meio que ele, né? Ali ofensivamente bem hoje. Eu não gostei, viu, Fábio? Ou não gostou? Não gostei. Acho que para ele vai um razoável. Na verdade, quase chegando no jogou mal. Assim, eu gostei muito mais da partida de Cauli, pessoalmente, do que da partida de Everton. Acho que Everton tentou, mas errou tudo que tentou. Continua sendo um jogador que tem um passe apurado, que tem a capacidade de construir uma jogada, de dar um passe que ninguém vê. Mas eu achei que ele errou muito hoje. Como eu disse, tem 2 finalizações que ele teve aqui, que ele teve a oportunidade de repente, pela qualidade que a gente sabe que ele tem, de achar um gol que de repente poderia fazer com que o Bahia se portasse de outra maneira na partida. Eu tenho certeza que se o Bahia sai à frente do placar, poderia jogar com mais inteligência. E Everton Ele teve finalizou 2 mal, né? Ali oportunidades. as primeiras chances, né? Isso, no primeiro e com 15 minutos de jogo, eu não gostei da atuação dele, não. Já Cauli, de fato, assim, foi um pouquinho melhor do que ele, então acho que se apresentou melhor para o jogo, criou mais jogadas. Sei que ainda não é o Cauli que o torcedor espera. Eu acho que quando o torcedor do Bahia vê aí no campinho aí um verdinho, ele deve imaginar que a gente está colocando o padrão, o sarrafo que a gente está acostumado a ver Cauli. Eu acho que o torcedor precisa deixar esse Cauli um pouco mais distante no seu imaginário e perceber muito mais o Cauli de 2024. Fazer um comparativo com o que ele vem jogando nas partidas recentes para entender o porquê que ele tem tido essa nota. É só você olhar os 2 desempenhos recentes de Cauli e comparar com os 3 anteriores a ele. Como ele vem numa crescente, numa margem de evolução. E eu acho que ele ainda vai conseguir entregar mais desempenho para o Bahia no futuro próximo. Eu tenho percebido uma evolução em Cauli. Bom, vamos para o ataque agora com o Tassiano. Tassiano abaixo, né? Tassiano abaixo, para ele vai um razoável também. Como eu disse, assim, eu não acho que a linha de frente do Bahia tenha nem criado muito, nem comprometido tanto. Assim. Foi discreto. Tassiano vai num razoável e pesa para ele ainda, assim, principalmente a crítica de ser aquele jogador que eu falo aqui algumas vezes, de ficar guardando muita posição na ponta esquerda. Inclusive o narrador hoje na transmissão fala isso. Um jogador que fica muito preso, de repente
preocupado em guardar a posição, em fazer uma função específica, e é um jogador que pode contribuir mais, que pode entregar mais. Eu acho que ele foi discreto hoje por não ter entendido de que ele poderia demonstrar um pouco mais da sua polivalência em campo. Rogério faz mudanças, inclusive, que faz com que ele recue um pouco mais. Essas mudanças fazem com que ele atue até mais no jogo, que ele pegue mais na bola, que ele crie mais jogadas, mas ainda assim teve uma atuação razoável. Everaldo, para completar os titulares. Everaldo era o que eu até ia colocar aqui em minha segunda enquete, Fábio, que eu dei o spoiler que teria duas, porque eu também estava na dúvida entre razoável e jogou bem. Eu acho que Everaldo quis muito o jogo, tentou em muitas oportunidades. Quando o Bahia faz o primeiro gol, que parte de um chute dele, reboteado pelo goleiro Jandrei, que retorna para Gilberto fazer o gol. É ele quem tem o ímpeto ali de finalizar, aquela coisa clássica do centroavante. Em seguida, ele recebe um cruzamento, dá uma bela cabeçada, que infelizmente a bola passa à direita da trave, à esquerda da trave, melhor dizendo. Então eu acho que ele procurou muito o jogo. Eu acho que o jogou bem não ficaria mal para ele, mas também queria escutar a opinião do torcedor aí nessa enquete para poder não ser injusto, porque eu acho que jogou bem e está bem colocado, mas há quem possa dizer também que a atuação foi razoável. Acho que é muito o parâmetro do Everton Ribeiro. Acho que foram jogadores que participaram, mas erraram, né? Acho que meio... Seria por aí, né? Seria por aí. Vamos ver o que a galera opina aí. Mas enquanto a galera vota, vamos para os reservas? Vamos lá para o Bahia, que sempre teve jogadores que saíram do banco e decidiram, hoje não conseguiram agregar tanto. Hoje o banco foi nulo. Só tem um acertozinho para fazer no campeão aí, que o nome de Ademir está citado duas vezes, mas tanto Ademir quanto Biel hoje e Estupiñán não conseguiram contribuir, não. Tentaram bastante, né? Principalmente Ademir e Biel nas pontas, mas esses três, Ademir, Biel e Estupiñán, fazendo uma avaliação aqui mais geral, eu acho que tiveram atuações razoáveis e nada mais. Assim. Ademir tentou muito pela direita, Biel tentou muito pela esquerda e centralizando, como ele costuma fazer. Estupiñán teve apenas ali uma chance de cabeça, tentou fazer a referência dentro da área, mas eles não tiveram muita oportunidade. Como eu disse, o terceiro gol ele atrapalhou muito as pretensões ofensivas do Bahia, porque o Bahia tentou muito na transpiração, tentou mudando um pouco a sua proposta de jogo, mas naquele momento ali o São Paulo já estava meio que com o controle da partida, das circunstâncias, e isso fez com que os jogadores não entrassem numa condição tão favorável, né, onde o Bahia ainda pudesse disputar. Eu acho que eles foram discretos, então para Ademir, para Biel e para Estupiñán cabe um razoável. Já Depem eu vou colocar aqui um pouco abaixo, não gostei da atuação dele não, acho que ele jogou mal, assim, errou muitas chances, não teve uma atuação bacana, diferente de Ademir e Biel, que ainda criaram algumas jogadas. Eu acho que Depem deu umas vaciladas ali, umas inversões de bola, que colocaram o Bahia em risco de tomar o quarto gol, considerando que o que seria o quarto gol foi anulado. Então para ele vai um laranjinha de jogou mal. E Rezende eu vou colocar sem nota. Ele entrou ali aos 35 minutos do segundo tempo, praticamente não participou do jogo, não teve nenhum lance assim. Claro que ele tenha interferido, só uma jogada ali pela direita, onde ele desarma o jogador de São Paulo, a bola sai em lateral. Fora isso, não pegou na bola. Então, para ele, não teve uma capacidade aí para avaliar, não. E Rogério Ceni, treinador, eu acho que hoje ele tentou fazer algumas coisas, mas acabou não acontecendo. Acho que ele não tem nada que ele tenha feito assim que tenha me chamado a atenção de uma maneira positiva ou negativa, algo que ele possa ter feito que eu questionei assim. Em algum momento ele tentou colocar o time muito para cima, né? Mas ele já fez isso em outras ocasiões. Eu acho que ele não é responsável direto pelo resultado, não. Vou colocar aí um razoável para ele. Bom, a enquete aqui sobre Everaldo, tá? 62% razoável e 38% como jogou bem. Então vamos de razoável? Aí. Vamos de razoável. Turma votou. Com a maioria da galera aí, Everaldo, razoável. Bom, então finalizada aí, Ravel, as análises, né, do time do Bahia. Mas como você disse, fica a sensação, né? E eu acho que
o que é mais importante é que, enfim, foi uma derrota, foi um jogo que o Bahia cometeu falhas, poderia ter tido uma tarde, né, mais inspirada, mas que a equipe segue ali na parte de cima e é não se abater, né, não se jogar para baixo pelo resultado de hoje e tratar essa derrota como algo natural, algo que vai acontecer e tentar evoluir nas próximas rodadas. Pega essa partida, Fábio, tem que pegar essa partida e extrair apenas aquilo que serve de aprendizado, né? Reforçar aí a necessidade de você conseguir treinar melhor, linha defensiva, no que diz respeito à linha de impedimento, saber que em alguns momentos os jogadores vão estar um pouco abaixo, que 2 ou 3 podem estar abaixo, mas que o restante vai puxar o elenco para cima. Isso tem sido, inclusive, uma característica do Bahia, por ter um conjunto forte, por ter um elenco forte. Entender que resultados e insucessos como esse, num campeonato de 38 rodadas, sempre vai acontecer. O que tem que saber a partir disso é que tem que acontecer com cada vez menos frequência. Então, tirar as lições aí a respeito disso, o torcedor continuar apoiando. O Bahia tem 6 jogos em casa, né? Já, na verdade, 6 jogos em casa, 100% de aproveitamento. Então, tem que ir quinta-feira com a mentalidade de vencer, de continuar apoiando o time, de saber que não tem jogo fácil na Série A, isso é notório, todo mundo sabe. Então, apoiar para poder o Bahia, de repente, vislumbrar a possibilidade de terminar a rodada em primeiro, em segundo lugar, continuar sonhando o sonho e jogando o campeonato, porque tem muita coisa ainda para acontecer. E o que eu percebo é que o Bahia, principalmente com a força da torcida, tem conseguido ir além do que a gente imaginava no início dessa temporada. Então, tem que continuar surfando essa onda. E eu tenho certeza que dessa maneira a gente vai se aproximar cada vez mais dos objetivos. Que é ficar ali em cima na tabela e quer ver o Bahia jogando bem, e isso tem acontecido. Muito bem. Então, passado a régua aí em São Paulo 3, Bahia 1, né? Duelo de tricolores.